Como sempre tem novos internautas, eu invoco meu Pai Senhor e Deus para facultar de, além de iluminá-los, o dom da compreensão. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, o Filho do Homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. É sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e voltei a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando osai julgar-me, estarei sendo julgados por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo que eu escuto do meu Pai que é em mim. Quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz cujos raios se aclaram, a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me.
Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos de dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se oferecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires do sentimento dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o primogênito de Deus, o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para no cumprimento das Escrituras, julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SOST. A SOST, a minha nova e única igreja, a formação de um só rebanho e um só pastor. Sou Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois como Jesus e agora como Inri. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Gente, só para dizer para vocês que o Helder teve que voltar para São Paulo, está na condição de internauta agora, mas em julho estará conosco novamente aqui, tá? Agora vamos começar as perguntas do livro. Vocês podem ir mandando as perguntas de vocês ali no chat, tá bom? Senhor, SKMV, existe vida inteligente em outros planetas? Claro que existe. A minha resposta não vai corresponder às expectativas dele, mas existe vida inteligente em todos os planetas, que o Supremo Criador, meu Pai, é inteligente e Ele é onipresente. Então Ele está em todos os planetas, meu Pai, que é também vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus.
único Senhor do universo, único ser criado, único ser digno de adoração e veneração. Então ele está em todos os planetas. Agora ele entenda para onde ele quis dizer. Ele queria dizer se existia algum terráqueo por acaso morar em outros planetas. Mas terráqueo não tem nos outros planetas, porque terráqueo só tem aqui na Terra, né? Então pode ver, falam, bochicham, mas nunca não aparece, inventam algum boneco assim para enganar durante um bom tempo as pessoas, mas nunca aparece alguém de verdade, que fosse até um monstro, que vindo de outro planeta, não aparece. Porque vida de terráqueo só na Terra. Agora existe vida, porque meu Pai é onipresente, existe vida, pode encontrar água no planeta, pode encontrar o que for. Menos terráqueos, porque despertai, meus filhos, terráqueos só na Terra. E sem ironizar, mas ironizar, o único extraterrestre que tem aqui sou eu. Pronto. O Júlio pergunta, Judas foi realmente um traidor? Ou ele já sabia dos planos de Deus? Na verdade, alguém tinha que fazer o serviço sujo. Em todo lugar, em qualquer sítio, sempre tem uma ovelha negra. Sempre tem alguém, ou um bobo da corte, né? Digamos que para minimizar um pouco, para suavizar a imagem de Judas, ele foi o bobo da corte daquela época. Mas, no mesmo tempo, ele tinha uma razão e tinha um motivo para ele fazer o que fez. Já que essa é a primeira vez que eu vou responder ao vivo essa questão, então eu vou demorar um pouco, mas vou me alongar, mas vou explicar detalhadamente. Que Judas, ele era do grupo que vivia comigo o único intelectual. Era o único que tinha ambições políticas, que tinha uma consciência política da época e tinha ambições pessoais. Como ele era o tesoureiro, e ele de vez em quando também escamoteava um pouco das contribuições que dava, ele estava acostumado a ser visitado pelo maligno que manda montar no cérebro um reino paralelo. Então ele era o único também que não sabia quem eu era. Ele acreditava em mim, mas não sabia. Os outros sabiam pelo coração, pela intuição, pelo que Deus lhe revelara. Ele não, ele queria crer que eu era, necessitava que eu fosse legítimo, por isso que ele vivia buscando se explorar nos sacerdotes, vivia tentando comunicar-se com os sacerdotes da época, para ver se encontrasse alguém que respaldasse. Ele precisava sempre de pesquisar, sentir que tinha mais alguém além dele, do grau de intelecto dele, na ótica dele, mas na verdade era um intelectualoide, não intelectual, senão ele teria entendido a finalidade da minha presença na Terra. Então o que acontece? Ele foi e voltou, se encontrou com os sacerdotes, até que chegou um momento que eu fiz o desfile, ninguém é obrigado a crer, em Jerusalém, que eu fui obrigado a praticar um ato, digamos assim, aos olhos dos ignorantes insanos, né? Eu tive que fazer, eu disse que virei as barracas de comércio na frente do templo, alegando que a casa do meu pai não é uma casa de negócios. Daí foi que os sacerdotes tiveram a ocasião de dizer para ele, está vendo teu mestre, que você disse que ele é bonzinho, que ele é isso, que ele é aquilo, agora tu viste o que ele fez. Ele não teve pena dos coitadinhos que estavam ali ganhando o pão deles. Porque havia, inclusive, na época, câmbio até de moeda na frente da casa do Senhor, porque para entrar na sinagoga não podia entrar com dinheiro como filho de César, né? Não podia, porque considerava-se idolatria. Né? Então, finalizando, o que aconteceu com Judas? Finalmente ele foi vítima. Judas não foi, na verdade, vítima. Porque ele foi vítima de uma tentação que qualquer um pode cair, se não sabe quem sou. Que o maligno disse pela boca do sacerdote, venda-nos o endereço onde ele dorme, que dá umas 30 moedas. Aí o maligno disse na cabeça dele, pegue o dinheiro e, como eu já estava acostumado a pegar alguma coisa escamoteada da minha sacola, pegue o dinheiro, que daí depois, se ele é, aí tu terás certeza, se ele é quem diz ser, ninguém pode fazer nada contra ele. Agora, se, então tu pode mostrar onde ele dorme e nada acontecerá. Agora, se por acaso algo acontecer contra ele, terás livrado a humanidade de um impostor e ainda ganha 30 denários. Só depois que ele viu tarde demais, que lembrou que eu dissera para ele que era mistério, que eu fosse crucificado, que eu fosse supliciado, aí já era tarde.
ninguém é obrigado a crer, mas Deus me deu memória dele gritando no átrio ante o Pilatos: ele é inocente, ele é inocente! Rabi, Rabi, defenda-te! Ninguém é obrigado a crer, mas meu pai me deu memória que eu olhei para baixo e disse: para este momento eu vim ao mundo. E depois ele foi dar fim à sua própria vida. E hoje ninguém é obrigado a crer. Reencontrei-o em Paris, na França, mais precisamente em Massy. Fui hóspede dele e eu conscientizei-me que era ele, porque não acredito que um oficial do exército francês ia se ajoelhar diante do estrangeiro, chorando e dizendo: Rabi, Rabi, sou pai digno de toi, je suis Judas Iscariotes. Não creio que um oficial do exército francês faria isso, se não fosse que ele sabia que ele era ele. Então, portanto, finalmente respondendo a pergunta de Judas, quero deixar claro que alguém tinha que fazer o serviço sujo, que alguém tinha que denunciar-me, porque estava previsto sobre isto. E aqui em Brasília, uma vez um cidadão me perguntou sobre o momento em que ele molhou o pão junto comigo. Que ele me perguntou, esse cidadão, por que eu disse que aquele que molhasse o pão junto comigo, esse seria o traidor. Eu disse para esse cidadão aqui, um esoterista, um amigo meu, inclusive, hoje até meu amigo de idade, João Ribeiro Paz, eu disse assim: olha, eu sabia porque eu sabia que depois que ele decidiu me trair, que ele decidiu vender meu endereço residencial, de reclinar a cabeça por 30 moedas, eu sabia que daí ele perderia o respeito, ele perderia a reverência, porque até então ninguém ousava molhar o pão junto comigo no mesmo recipiente. Aí quando ele molhou, eu sabia que ele ia fazer isto, porque ele já estava com a cabeça dele encomendada. Porque ninguém é obrigado a crer, mas Deus me deu o dom da vidência e eu vejo coisas. Eu vejo coisas. Uma vez uma pessoa falou para mim de uma coisa, eu olhei para dentro do cérebro dela e vi como um caracol, uma imagem de uma pessoa lá dentro, que era a pessoa que ele está se referindo. Eu vejo. Deus me deu esse dom, às vezes é desconfortável, é desagradável às vezes. Eu tenho que ver as coisas, mas eu vejo, Deus me deu. E às vezes eu falo e nem sempre me dão crédito, mas depois se cumpre tudo o que eu falo. O tempo pode passar, mas se cumpre. Vamos por agora, chega, porque senão vou me alongar, apesar que eu disse que esse assunto demandaria um bom tempo. Fica à vontade para fazer as perguntas. Gente, só para lembrar vocês que as perguntas que vocês fizerem hoje e não forem respondidas, vão ser respondidas na próxima entrevista, tá bom? Senhora, uma próxima pergunta. Abel. Quando era criança, o Henrique já sentia algumas premonições de que seria o enviado? Bem, para não me alongar muito, como no meu endereço eletrônico, henrique.org.br, tem mais de 300 perguntas respondidas, incluindo esta, vou apenas abreviar, porque senão vou me alongar de novo. Vou abreviar dizendo que tive visões na minha infância que eram bastante desagradáveis e que eu não podia falar para ninguém o que eu via. Hoje eu sei por que não podia falar, porque se eu falasse iam dizer que eu estava doente, enfim. Mas eu era acordado de madrugada com visões terríveis concernente ao fim deste mundo caótico que é inevitável. Eu tinha visões sobre a hecatombe nuclear, etc. Mas isso aqui é uma coisa que não vai dar para explicar de novo, senão vou levar mais uns 10 minutos só nisso. Mas na entrevista henrique.org.br tem tudo. Além das 300 perguntas, tem explicação detalhada sobre isso. Tem todas a minha parte. Jean Carlório. Muitas pessoas estão falando tantas coisas e confundem as pessoas. Como posso acreditar que você está falando a verdade? A Bíblia fala que muitos viriam dizendo ser Cristo. Efetivamente, na Bíblia está escrito que eu mesmo, ninguém é obrigado a crer, disse há 2000 anos: orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Observa bem, Mateus 24, versículos 5 e 24, que eu disse: virão em meu nome. Agora, eu não vim em meu nome, eu vim em nome de meu Pai e com um nome novo, para cumprir o que está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. Meu nome novo que eu paguei com meu sangue na cruz. Então eu até não gosto quando me chamam de Jesus. Quando alguma criança me chama de Jesus, eu compreendo que ela não sabe da minha história, não me vê a mim. Mas quando um adulto me chama de Jesus, nem atendo. Porque meu nome é Ingrid. Jesus tem de tudo. Tem Jesus ladrão, Jesus
corruptor e corrompido, e até Jesus gigolote. Nada contra esses profissionais. Só que meu nome não é Henry, o nome que paguei com meu sangue na cruz. Aliás, reconhecido oficialmente pelo Egregio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no dia 24 de outubro do ano 2000. Então, é uma coisa consumada, que só quem prefere ficar à margem da lei, que me chama por outro nome. Meu nome é Henry Cristo. Rafa Nuggets. Há alguns anos, quando Henry aparecia na mídia, tinha uma fala bastante incisiva e um tom de voz mais direto. Hoje vê-se que é muito mais doce e acolhedor. Gostaria que Henry comentasse sobre isso. Bem, eu aproveitarei o ensejo para falar do leão e o cordeiro. Né? Quando eu vou na mídia, por exemplo, se eu aceito ir num programa de humor, né? Então é porque eu estou no meio de pessoas educadas. Então, de acordo com as circunstâncias, vereis minha condução, minha imagem. Na Bíblia está escrito num lugar que eu sou o leão de Judá e outro, Cordeiro de Deus. Por quê? Parece um paradoxo, Cordeiro de Deus e leão de Judá. Porque eu sou o Cordeiro de Deus, sim, manso, macio, meigo, carinhoso, quando estou diante dos humildes, dos simples, dos que vêm com reverente falar comigo, simpaticamente, mesmo que não saibam quem sou. Agora, o leão de Judá toma o lugar do cordeiro, quando a santa cólera de meu pai se manifesta diante dos irreverentes, dos hipócritas, dos traiçoeiros, daqueles que violam as leis de meu pai perto de mim. Daí, a santa cólera de meu pai aflora e aí podeis conhecer o leão de Judá. Tive umas pessoas que disseram que gostavam de ver o leão de Judá. Até umas duas discípulas que diziam, eu lhe provoquei, eu lhe ofendi, porque eu queria ver com os meus olhos o leão de Judá. Viram? Então, aí, mas sempre que eu posso, podem perguntar aos meus discípulos, sou manso, sou uma criança. Não tenho nem sequer pretensão de ser, como infelizmente eu sou o regente do reino de Deus formalizado pelas obras. Quisera não precisar nem ser isso, mas sou. Então daí por causa do meu pai, por ordem dele, mas eu sou manso, se ninguém violar a lei nos meus domínios, verei sempre um cordeirinho, só não ando de quatro, obviamente, como cordeiro, né? Ando erguido, ereto, né? Mas porque, na verdade, meu pai me deu esse dom. Então não há nenhum paradoxo nisso. Quando eu posso... eu aproveito o ensejo dessa pergunta para dizer o seguinte, que tem muitas pessoas que estão criticando que eu aceito ir no programa de humor. Queria dizer, em primeiro lugar, que eu tenho consciência científica de que o humor faz bem para o corpo, para o espírito, até para o fígado. Primeiro. Segundo, que meu pai disse, há 2000 anos, mandou eu falar à humanidade que quando eu voltasse, muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Então, quando eu vou na mídia, não importa qual seja a mídia, eu estou chamando todos. Agora, a escolha quem faz é meu pai. E como ele faz a escolha? Revelando ao que vem na minha presença, ao indivíduo que vem na minha presença, a minha identidade. Ele revela de diferentes formas, ou pelo coração, ou porque alguém já esteve comigo e sente aquele, né? Ou pela lógica, como poucos descobrem pela lógica, ou na hora da necessidade. Ontem mesmo eu estava no meio do povo, lá no Pontão, aqui em Brasília, tinha muitas pessoas que vinham pedir para tirar foto comigo, e daí apareceu um menino de uns 8 anos, né? Lá de Foz do Iguaçu, do Paraná, ele veio depois da família toda tirar foto, e disse, agora eu quero tirar uma contigo. Chegaram e me disseram, Senhor, como é bom sentir que estás aqui, que voltaste. Foi tão lindo, jamais esquecerei esse menino. E os adultos, os membros da família dele, adultos, disseram, você nos abandonou, você morou lá em Curitiba. Sim, eu fiquei 24 anos em Curitiba, e meu pai mandou que eu cumprisse o que está no Estatuto da SOS, que transferisse ela aqui para Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, a Brasília, Distrito Federal. E aqui estou cumprindo a vontade do Senhor. Vai a pergunta? Próximo é do Magrelito. Oi, boa noite, Henry. Quando o senhor anuncia o Apocalipse, diz que todos se submeterão a um processo de justa posição espiritual. O que isso quer dizer exatamente? Bem, meus filhinhos, essa frasezinha curtinha, né? Ela é tão ampla que eu podia falar um dia, um mês e um ano e não parar de falar sobre essa frasezinha.
Justa posição espiritual envolve justa posição social, justa posição biológica, antropológica. Tem uma série infindável de coisas que estão sintetizadas nesta frase, que não dá para que eu não posso decifrar agora, mas cada um que quiser raciocinar ereto, cada um ser ereto que consegue raciocinar, inspirado pelo meu Pai, ele vai dar a compreender que haverá sim uma justa posição espiritual. Resumindo, o ser humano vai se identificar como ser humano. Não vai haver mais quadrúpedes, vão ser direto, disfarçados de humano. Depois da hecatombe nuclear, os animais bestiais que precipitadamente, precocemente reencarnaram no invólucro carnal, aparentemente humano, por motivos matemáticos, por motivo da explosão demográfica, por motivo dos pecados dos seres humanos, voltaram toda a sua origem, e daí vai haver uma justa posição espiritual na Terra, porque só vão ficar, a princípio, os seres que estavam com status de humano. Isso é muito difícil de explicar, é claro que muita gente vai dizer, eu irei confundir minha cabeça, não, mas é que isso é profundo, repito. Tem muito a ver com o que já disse há mais de 2000 anos Anaximandro, que ratificou há alguns tempos atrás aqui Darwin. É uma coisa muito complexa para falar numa só pergunta. Os intelectuais que vêm me ver, os universitários quando me convidam nas universidades, eu explico mais detalhadamente, porque daí é outra coisa. Aqui eu estou falando para uma máquina, apesar que eu sei que do lado de lá da máquina tem alguns filhos me escutando. Vamos adiante, porque as perguntas vão chegando. É isso aí, gente. Não deixem de mandar suas perguntas. Não percam essa oportunidade, tá bom? A próxima é do Periquito Ateu. Henri, o que é glossolalia religiosa? Por que as pessoas desmaiam nas igrejas? Bem, tem várias razões para alguém desmaiar na igreja. Falar línguas. Falar línguas estranhas. Sim. Uns desmaiam na igreja por teatro, fazendo teatro. Outros caem na igreja porque o impostor que diz pastor empurra ele para baixo para mostrar que o demônio derrubou. Isso eu já vi pessoalmente e muitos me confessaram. E outros, quanto a falar língua, qualquer pessoa que fala qualquer coisa, qualquer aberração verbal e que ninguém entende, está falando línguas estranhas. Entende? Eu já vi cada coisa, na minha longa caminhada sobre a terra. Isso não vem de Deus. Não vem a falar línguas estranhas que ninguém entende, não tem nenhum nexo, não tem nenhum valor. Isso é exibicionismo do demônio, que eu disse há 2000 anos que ele ia fazer prodígio. Então os falsos profetas não só compraram, fundaram grandes igrejas, usaram meu nome antigo Jesus, aleluia, sangue de Jesus tem poder, né? E gritam nas esquinas e nos templos farisaicos, nos templos eletrônicos, que Jesus, aleluia, Jesus, palmas para Jesus. Não, eu, Henrique Cristo, não demando palma nenhuma, aliás, nem gosto que batam palma para mim. Aliás, até prefiro as vaias, porque pelo menos elas são mais sinceras, tá? Então, é verdade, quando eu chego em algum lugar que as pessoas não se sentem agredidas, eu fico pensando, o que está acontecendo aqui? Aí eu digo, opa, tem algumas pessoas aqui que estão começando a andar erguidas, porque geralmente quem late é cachorro, quem grunha é porco, não é verdade, meus filhos? Então eu só quero deixar bem claro que esse falar línguas estranhas, por exemplo, nós temos aqui o Lutero, que ele fala numa linguagem que eu não entendo. O Lutero é nosso cão de guarda, um pastor alemão. Tem a Witte que fala também em outra linguagem que nós não entendemos. Você entende o que ele fala? A gente se comunica com eles, né? Só que não entende. Então falar línguas estranhas, eu ironizo, porque é uma coisa de ironizar, né? É uma piada. Nos tempos negros que se vive a humanidade, nos tempos difíceis cuja sociedade contemporânea, sociedade terrestre, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está em transformação. Com a explosão demográfica gritante, quando tem mais de 1 bilhão de famintos na Terra, uma pessoa se preocupar em falar línguas estranhas que ninguém entende. Assim como eu considero também um absurdo certas pessoas que estudam 5, 6 faculdades para depois falar numa linguagem que ninguém entende, só eles. E são os parasitas da sociedade, são as pessoas que depois vão ficar nos salões declamando, falando coisinhas bonitas uns para os outros. Qual é a parte prática disso? O que a humanidade vai ter de benefício de uma pessoa que só coleciona canudo?
Eu sempre digo e repito, estudar é muito importante, tanto é que eu vou nas universidades, participo de encontros universitários, só que quem muito estuda não tem tempo para aprender as coisas práticas. Esta é a verdade, se estudar o necessário, não adianta fazer 3, 4 faculdades e sair por aí como um papagaio, que se diz, como é que é? Erudito, que é sinônimo de intelectualoide. Quem quiser se ofender, se ofenda, mas é a verdade. É muito importante estudar, fazer até um doutorado, mas depois disso é a hora de pôr em prática, de mostrar-se útil para a sociedade, porque a pessoa que fica aí a vida inteira só estudando, ela é inútil para a sociedade. Tá? Essas são raras e brilhantes exceções quando se torna um diplomata, um conselheiro, mas isso é muito raro. Isso é como uma agulha no palheiro. Próxima pergunta é do Abel. Você se acha uma pessoa moderna? Você acha que a internet é uma ferramenta de pregação? Eu sou antiguíssimo, sou o mais antigo ser que habita na Terra. Acontece todavia que que já fazem 2000 anos que eu falei da internet. Há 2000 anos atrás eu falei que quando eu viesse todo olho me veria. Como é que todo olho pode me ver se não através dessas máquinas fantásticas chamadas computador, notebook, e iPhone, e etc. E também a televisão, que hoje em dia está quase perdendo o terreno para essas outras invenções. Como é que todo olho poderia me ver se não através disso? Portanto, essa eletrônica, a era eletrônica, tem premonizada por mim há 2000 anos atrás, através da qual eu disse que eu ia ser visto por toda a humanidade. Assim como também a aviação, eu viajo de avião às vezes, diz, mas Cristo não andaria de avião, mas eu avisei que eu ia andar de avião. Eu avisei há 2000 anos atrás que eu viria sobre as nuvens, e não é peladão, como muitos pensaram no fanatismo, que eu ia para o céu despido, porque minhas vestes foram sorteadas entre soldados romanos, e voltaria de lá voando. Não, eu viajo sobre as nuvens, cumprindo o que está previsto de mim, que eu falei há 2000 anos, numa aeronave inventada justo no século que eu reencarnei. Assim como toda a comunicação, televisão, todas essas coisas foram inventadas pela divina inspiração do meu pai no século que eu reencarnei. Bom, esse assunto tem muito a se falar. Como eu não tenho pressa, eu sei que eu vou ter ocasiões outras de falar de novo, eu vou respondendo, até que um dia todos compreenderão o que eu estou querendo dizer. Pode ficar à vontade. Gente, lembrando que Henri Cristo respondeu mais de 300 perguntas no site www.henricristo.org.br. Vale a pena dar uma conferida. A próxima pergunta, senhor, é Abeleles. Por favor, Henri, mande uma bênção para mim. Obrigado. Abeleles. Abeleles. Eu mando... Não vou ser egoísta, vou pedir ao Pai mais uma vez a bênção para todos e Ele estará incluído. Pronto. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. E quero dizer que todo dia de meio-dia, quando aquela rede de rádio dá a bênção para o povo brasileiro, faz quase cerca de 5 anos, que eu estou em sintonia, sim, por mais que eu não estou lá presente, mas ao meio-dia, quando ela começa a ser publicada a bênção, eu estou em sintonia, sim, com todos os filhos que querem e sentem necessidade de receber a bênção. E tem toda a Rádio Jovem Pan. Quando no meio-dia, em ponto, ela me apresenta, eu todo dia no programa Pânico, eu estou lá junto, sim, não estou fisicamente, mas estou em sintonia. Meu coração bate em harmonia com todos os que estão naquele momento precisando da bênção. E eu peço ao meu Pai a bênção para todos. Gui 45. Henri, é errado beber porque você transformou a água em vinho? Um abraço. Ninguém vive sem beber, né? Primeiro que nosso corpo, falando primeiro na principal bebida, nosso corpo é 70% água. Então ninguém vive sem água. Beber água. Agora o vinho, que é uma coisa sagrada para mim, que até na última ceia eu disse que doravante não beberei mais do fruto da videira convosco, a não ser novamente no reino de meu Pai, e aqui no reino de meu Pai eu bebo assim meu vinho antes de dormir.
E os meus discípulos e discípulas também bebem sim um copo de vinho antes de dormir. Então, agora é errado beber sim, muito errado é beber um garrafão inteiro, né? É beber muito e depois violar as regras sociais, dar incômodo para a família, aí é muito errado. Que o vinho foi feito para alegrar o coração dos filhos de Deus e não para atormentar os lares, não para criar problemas nos lares. E as outras bebidas também, não sou contra nenhuma delas, mas só que para beber tem que saber beber. E não, você, meu filho, é que tem que controlar o copo, e não ele te controlar. Né? Você que tem que escolher o que vai beber, e não os demônios, os espíritos das trevas, que dizem, bebe mais um traguinho, bebe mais isso, mais aquilo, quando tu vê, tu não consegue nem fazer um 4 nem um 8, né? Entendeu? Então tá bom. Vai lá. Vandre Gaspar. Henry, sabendo que o fim deste mundo caótico está próximo, é prudente que eu deixe de fazer planos de longo prazo? Tenho 23 anos. Deves fazer os seus planos de longo prazo, porque a vida, você não sabe, nem meu pai deixou saber, nem eu, nem ninguém sabe o dia e a hora da eclosão nuclear, que culminará com o fim desse mundo caótico. O dia e a hora não sabe. Então tu deves viver como se fosses morrer amanhã. Mas em vivendo bem, guarde um pouco de teus preparativos, das tuas reservas, como se fosse viver 100 anos. Tem que ser equilibrado, coerente. É fundamental em tudo que se faz, inclusive no viver, é fundamental o equilíbrio. Eu não vejo nunca com bons olhos que uma pessoa, só porque veio que houve um terremoto aí no vizinho, ou uma tempestade não sei aonde, cumprindo-se o que eu disse, que quando eu viesse, o sinal da minha vinda seria guerras, rumores de guerra, tempestade, terremoto, inundações, é verdade, são sinais. Só que não tem a data fixa. Então, se você se precipitar e gastar tudo que tem agora, pensando que amanhã o mundo vai se acabar, depois você vai ter que pegar uma sacolinha e sair mendigando na rua. Então é melhor manter o equilíbrio em tudo. Em tudo que fizerdes, seja equilibrado. Qualquer atividade, seja no trabalho, se o trabalho não te der dignidade, tu tens que dar dignidade ao trabalho. Que uma pessoa trabalha num serviço que ela não gosta, só para sobreviver, e ela faz com má vontade, ela nunca vai sair daquilo, vai ficar patinando o resto da vida ali. Você trabalha com amor, faz bem feito o serviço. Seja um servente pedreiro, um entregador de alimento, um verdureiro, um padeiro, seja o que for, as profissões que inclusive eu tive. Faça bem feito, com amor. Aí Deus vê tua boa vontade, não precisa o patrão ver. Deus vê no está bom e mostra para o patrão. Aí depois ele manda um anjo inspirar um homem, alguém, um empresário, que vai te oferecer um melhor trabalho. Porque a lei do talento está sempre em vigor, aquela lei que eu profetizei há 2000 anos na parábola do talento. Aquele que tem, tudo lhe será dado. Então, se você tiver boa vontade e trabalhar, se o trabalho não te der dignidade, tu deves dar dignidade ao trabalho. Então, tu vais prosperar, tu logo vais sem perceber, porque eu vejo às vezes na mídia uma pessoa que nem é qualificada, que foi contratada para um outro assunto, uma outra atividade, só porque viram que ele era competente naquilo, resolveram dar-lhe uma oportunidade. Às vezes eu vejo na mídia. Bom, gente, a próxima pergunta é do Gui 45. Você é imortal? Meu pai é imortal. E eu que vos falo sou espírito. E eu vou desencarnar um dia, sair do corpo e vou para o Pai. Mas o meu corpo vai ser devolvido para a minha Mãe Terra, que está sempre nos esperando, pacientemente. Então eu vou para o Pai, quando chegar a hora, né? Até porque lá é melhor que aqui. Pelo menos pelo conhecimento que eu tenho, aqui na Terra não é muito agradável. E depois quando eu estou lá não preciso ir no banheiro, não preciso comer, nada disso. Isso é uma obrigação que eu tenho aqui na Terra, que eu não faço com grande prazer. Mas lá no céu, lá no plano superior, lá no infinito, pode-se viver é uma outra realidade, não dá para transcrever. E agora, Senhor, eu tenho um recado da avó do Helder, que está assistindo. Ela diz: estou assistindo a transmissão e estou adorando. Um abraço a Henri Cristo. E vou esperar a bênção no fim do programa. O nome dela é Lina.
Muito bem, Nina. Aguarde que eu peço ao Pai uma bênção no fim do programa. Avó do Helder. Muito bem, avó do Helder. Muito bem. Senhor, agora tem uma pergunta aqui da Welka. Rabi, as centúrias de Nostradamus são todas reais mesmo? Nostradamus, Michel de Nostradamus, era um médico francês, judeu francês, que não tinha por que profetizar que ele era um bem-nascido. Ele tinha o dom da vidência. E ele disse a coisa que mais me chamou a atenção a conhecer a obra dele, é quando ele disse que o dom de prever o porvir ninguém tem, senão que Deus dá. Então, por isso eu tenho plena convicção, lastimo que ele não pode falar abertamente em função das condições sociais contemporâneas, em que são essas coisas todas, eu tenho que falar por centúria. A interpretação das centúrias podem ser dúbias, né? Mas ele estava assim inspirado, ele não precisava fazer as coisas que fez, correr o risco que correu, porque ele, afinal de contas, não precisava disso. Mas ele fez porque ele foi impelido a fazer pelas forças do Supremo Criador do Universo. E, para aqueles que não sabem, Nostradamus quer dizer Notre-Dame em francês, que é aludindo que ele, para se escapar da perseguição, que ele era o vidente da Notre-Dame, ou seja, em português seria Nossa Senhora. Tá? Quem quiser pode pesquisar e ver que o que eu estou falando é a realidade. Agora, eu não posso respaldar, não posso dizer assim, tudo que ele falou, se ele falou alguma coisa por conta dele, aí ele fica responsável. Mas as coisas que ele falou, que eu vi, inspirado, se cumpriram e se cumprirão. Ele profetizou até a vinda do líder da última guerra mundial. Disse que ia nascer na margem do Danúbio, só errou no escrever o nome, em vez de dizer Hitler, botou isto. Mas ele foi muito, digamos assim, inspirado. Eu já visto que as profecias dele eram tão contundentes e notórias que foram queimados os livros dele na Alemanha, segundo nos conta a história, porque tinham medo de que, assim como se cumprira o que estava no início, se cumprisse o fim também, que seria a derrocada do regime nazista, né? Bom, por enquanto só tenho a falar isso, cabe a estudar os historiadores, eu só respondi a pergunta, tá? Dentro do que foi possível. Gente, lembrando que nossa entrevista só vai até às 10, então mande suas perguntas agora para ter tempo do IN responder, tá bom? E quero prometer para os que estão me ouvindo, que como a outra vez, que as perguntas não dê para responder hoje, podem ficar aguardando, que estarei sim ao vivo, porque afinal de contas estou aqui na casa do meu pai, aqui responderei ao vivo no próximo sábado de noite, né? Pode falar. Mais uma pergunta do Ivan Terrível. Henry, é possível provar a existência de Deus no campo científico e até filosófico? É impossível. Por quê? Seria possível se o cientista conseguisse se despojar, se livrar do orgulho que ele adquire no ambiente acadêmico no transcorrer dos estudos. Se um cientista conseguir, eu já conheci alguns que conseguiram, se despojar desse feltro maligno que ele assume, que está embutido no orgulho, quando ele sai da forma, quando ele se forma, aí ele podia sim encontrar Deus na ciência. Que sem Deus a ciência não existe. Basta para você descobrir Deus na ciência, descobrir que ninguém consegue inventar nada, nem em tempo algum, que não seja a hora determinada pelo Altíssimo. Um cientista nunca devia se orgulhar de sua descoberta. Jamais um cientista descobrirá alguma coisa que não lhe for revelado pelo Senhor dos Mistérios, o Senhor das Ciências, o Senhor do Universo, o Criador Supremo, meu Pai, que é vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus.
Não o único ser incriado e o único ser digno de adoração e veneração. Então, se eu estive conversando com vários cientistas de várias áreas, da engenharia, da medicina, das ciências jurídicas, da genética, de todo quanto é lado, nesses 41 anos de vida pública que eu tenho, e que eu percorri 2 continentes, a América Latina inteira e ainda um bom pedaço da Europa Ocidental, então posso lhes dizer que os cientistas que conseguem se livrar, se esquivar desse feltro maligno chamado orgulho, conseguem sim vislumbrar o eterno, o infinito, Deus, como Senhor da ciência, de todas as ciências. Bom, senhora, agora tem um recadinho da Inês Borges. Boa noite, Ingrid. Aviso que estou assistindo na internet. Pretendo em breve ir até Brasília. Muito bem, Inês, que o Senhor te instrua, te inspire, que consigas não só entender minhas palavras, como também vir nos visitar aqui na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, Brasília, a capital mundial mística. Olha só, senhora, agora tem uma pergunta interessantíssima. Ingrid, de que forma devemos buscar o conforto da dor de quando um ente querido desencarna? Primeiro tem que examinar em que condição esse ente querido desencarnou. Se ele já tinha bastante idade, né? Se já era um veículo cansado de rodar e andar, que estava precisando descansar, conforme está na parábola do veículo Sela, que quem quiser pode solicitar graciosamente na SUS. Agora, ou se ele desenganou temprano, cedo, antes do tempo, aí depende, mas de qualquer forma dá para se confortar com o passamento de alguém, desde que a gente volta o pensamento para o infinito, para o Senhor da vida, para o Criador Supremo, para o conforto que Ele concede a cada um. Porque se alguém desenganou, como nada acontece na Terra, sem o consentimento dele, tudo está controlado, queiram ou não por ele. Aí vão dizer, mas então por que existe guerra? Porque os homens fazem guerra, o Senhor dá liberdade a eles de fazer guerra. Mas sempre, mesmo na guerra, na mais ferrenha guerra, aqueles que invocam Ele, que sinceramente se comunicam com Ele, serão agraciados com a bênção dele. Mesmo na guerra. Às vezes eu vejo um avião cair e um motor morre todo mundo, e uma criança só fica viva. Porque aquela criança não tinha um débito karmático, então e assim por diante. Mas isso não dá para explicar agora, só dá para explicar que a morte não existe. Quando eu me chamava Jesus, ninguém é obrigado a crer, mas eu disse, aquele que crer em mim não morrerá jamais. Por que eu falei isso? Porque aqueles que creem em mim, creem no que eu ensino, que no bujo dos ensinamentos que eu ministro da parte do meu Pai, está a vida eterna. Porque a pessoa desencarna, o corpo vai para a mãe terra, mas o espírito não morre, depois renasce com outro corpo. O que quer dizer reencarnação? Renascimento físico, retornar à carne. Não pertence a nenhum grupo de fanáticos esse termo reencarnação. É uma palavra universal, que qualquer pessoa pode usar. Tem gente que diz, diz que a reencarnação é espírito. Não, não pertence de ninguém. Pertence à humanidade, é uma palavra moderna que há 2000 anos não existia, por isso que eu não disse que a reencarnação, mas eu disse que João Batista era o Elias, só não disse reencarnado, porque essa palavra não existia, mas eu disse que João Batista era o profeta Elias, a Bíblia para quem quiser ver, também disse que Nicodemos precisava renascer de novo, e disse, por acaso eu já velho, vou retornar ao ventre da minha mãe? Ele disse, quem não nascer de novo, não pode conhecer a verdade e o reino de Deus. Bom, como estão me fazendo sinal que o tempo passando, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, eu vou ser mais breve, porque eu explico a pergunta completa para ver se a pessoa pode assimilar, mas como tem mais de 300 perguntas já disponíveis na internet, eu vou, para não, vou atender, porque disse tem muitas perguntas. Vai lá. Tem muitas perguntas, gente. E lembrando que as perguntas que não forem respondidas hoje, na próxima entrevista será, tá bom? Agora é o Gui 45. Ingrid, depois que morremos, o que acontece com a nossa alma? Depende de cada alma. Aí é que entra a vantagem de viver aqui na Terra em harmonia com as santas e eternas leis de Deus. Aqueles que aqui na Terra conseguem pecar, todos pecam. Mas aqueles que conseguem pecar menos, sobem mais alto. E os que pecam muito adquirem o status de alma penada, e ficam aqui penando, tentando incorporar em alguém,
levando alguém para embriaguez, para as drogas, até chegar a hora de reencarnar. Porque viver aqui na Terra sem o corpo físico é muito horrível. Eles precisam de um corpo. É o que os esoteristas chamam às vezes de encosto, outros chamam de obsessor. Enfim, são espíritos que carecem de um corpo para partilhar a desgraça deles. E sempre aparece algum gaiato, algum desavisado, que vai ser de cavalgadura para eles. Daí uma pessoa chega em casa com hábitos modificados, a família não entende o que aconteceu, porque ele às vezes foi num bar, ou num centro desses de macumba, não importa, um centro espírita, esse lugar, aí, porque aqueles espíritos estão lá. Eu cito um exemplo de um cidadão que eu conheci em Portugal. Ele era um profissional da informática, um exemplar, membro de uma família, e um belo dia ele resolveu, por curiosidade, numa dessas sessões do Reiki. Eu não posso culpar a sessão nem que ministrou o Reiki por ele ter incorporado sido cavalgadora. Acontece que aí o espírito que sai, quando eles fazem aquelas passes, o espírito que sai daquele corpo vai pegar no corpo do primeiro gaiato que aparece, o primeiro desavisado, o primeiro curioso. Daí incorpora e daí sai aí como uma cavalgadora, às vezes para o resto da vida. Quando eles vêm na minha presença e querem se libertar, eu os livro desse encosto. Mas tem que ter sempre para onde mandar esses espíritos, entende? Isso é uma coisa mais complicada para explicar, assim numa pequena entrevista, numa curta entrevista. Mas não faltar a oportunidade. Em verdade, eu vos digo, em verdade, meus filhos, só se escapa dessas coisas as pessoas que estão rigorosamente antenadas, sintonizadas com o Criador Supremo, com o Infinito. A única forma de você se escapar de macumba, de feitiçaria, de todas essas coisas, é quando você sentir qualquer ameaça, você lembrar dele, do Altíssimo. Dessa forma você se escapa inclusive das doenças, porque todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Enquanto você ficar vulnerável, você está sujeito a ficar doente. Até eu estou sujeito a ficar doente se eu me olvidar de meu pai. Se eu descuidar-me dele, posso. Agora, a gripe qualquer um pega, não é verdade? Agora, estou falando de doenças graves, incluindo o câncer, que é uma doença, digamos assim, agora moderna, câncer, essas todas as outras, todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Quando alguém quiser saber mais detalhes, tem lá na minha página, e na sequência, nos outros programas, voltarei a abordar esse assunto, e até explicar que a verdadeira ciência jamais colide com a verdadeira sabedoria, que eu reconheço, tenho amigos médicos, reconheço a missão deles, importantíssima, necessárias, mas porque eles vão ter que cuidar daqueles que já não souberam cuidar da alma. Daí o segundo passo é o purgatório. O purgatório é o hospital, os presídios, esse lugar onde a pessoa vai purgar porque não soube cuidar da alma. E cuidar da alma não é ir numa igreja, numa missa, não. Cuidar da alma é fazer aquilo que eu ensinei há 2000 anos. Está em Mateus 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste em segredo. Em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Eu não mandei ninguém em lugar nenhum rezar, e sim no quarto. Por que eu mando orar no quarto com a porta fechada? Porque no quarto com a porta fechada, para não entrar ninguém para interromper, né? Se os nubentes, quando se encontram, fecham a porta, por que quando vai conversar com Deus, ter um íntimo momento com Deus, tem que deixar a porta então fechada? Aí no quarto, por quê? Porque daí tu vais passar a noite inteira banhado naquela energia, naqueles fluidos positivos ocasionados pelo encontro sublime teu com teu Pai Celeste. Quando estabelecesse aquela simbiose, orar ao Pai. A oração que eu ensino é o novo Pai Nosso. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. É claro que pode ter alguém dizendo, mas já enfiou uma oração. Puxa, meus filhos, mas na hora de ser assaltado, na hora de sofrer acidente, tu tivesse orado essa oração, tu estás protegido. Então, é bom aprender sim, essas orações que eu ensino, tão curtinhas, não é com finalidade de encabeçar ninguém, ao contrário, sou libertador, quero que tu aprenda a orar na tua casa, no teu quarto com a porta fechada, não precisa vir em nenhuma igreja, lá,
Eu ensino-lhes, meus filhos, a liberdade consciencial. Eu tenho amigos, seguidores, mas não tenho nenhuma ovelha engabrestada. Sou contra qualquer forma de alienação. Próxima pergunta é do Motor Rit. Henry, Motor Rit. Motor Rit. Eles arranjam cada pseudônimo? Henry, essa é sua última encarnação? Interessante. Esse jovem, essa pessoa está preocupada a longo prazo, né? Bem, eu estou aqui. Há quem diga que espírito evoluído não volta à Terra, mas o status de espírito evoluído não me concedo a mim. E sim, se alguém reconhece que há 2000 anos eu era um espírito evoluído, então não podem dizer que não volta à Terra, porque eu voltei há 2000 anos e voltei agora de novo para cumprir a promessa que está no Evangelho, na Bíblia, etc. Mas voltarei sim. Mas só daqui mais de 1000 anos. Aliás, 1000 anos passa num piscar de olho, porque aqui na Terra se tem calendário, mas lá em cima o tempo não conta. Eis uma coisa que poucos param para pensar. Lá na eternidade o tempo não conta. 1000 anos pode ser, mas não faz nem um segundo. Lá na eternidade não faz nem um segundo que foi crucificado. Olha só. O tempo não conta lá. Aí dizem que o Irã é local louco, porque quando a pessoa vive num nível bem baixo espiritualmente, não pode compreender as coisas transcendentais de meu pai, só lhes resta dizer que sou louco quando eu falo coisas que eles não podem entender. E eu os compreendo, e na luz de meu pai que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas, sem exceção todas as criaturas que se movem sobre a terra. Próxima pergunta é do Danilo Elton. Oi, Henry. Vosso pai lhe revelou alguma relação existente entre sua missão e alguns eventos que acontecerão no Brasil? A exemplo da Copa do Mundo e Olimpíadas que serão sediadas aqui? Você sabe que é oportuna pergunta, parece um absurdo, mas é boa essa pergunta. Parece que não tem nada a ver, mas tem sim. É muito bom que haja esse evento esportivo no Brasil, porque vem coincidir com um período que está findando do ano 2000 para cá. Meu pai disse que vai findar no tempo da minha reprovação, que está previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35. Então agora, quando eles começarem esses eventos, vai vir jornalistas do mundo inteiro para cá. E aqueles jornalistas que tiverem liberdade, né, para cumprir seu ofício, poderão sim vir receber uma mensagem, vir questionar-me. Enfim, até lá eu não vou nem necessitar dizer que acontecerão muitas coisas neste continente que despertará a consciência da mídia mundial de que está chegando a hora de romper a cortina do boicote contra Henry Cristo. Mais uma pergunta. Love Apple. Henry, da onde vem esse seu sotaque? Pensem o que quiserem, mas eu disse há 2000 anos que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Eu não falo aramaico, não falo hebraico, mas a minha voz é a mesma. Já até na terra em que eu reencarnei, lá em Santa Catarina, em Dayal, eu sou um estrangeiro, porque meu corpo foi recolhido da minha mãe terra, mais precisamente naquela pequena aldeia chamada de Indaial. Hoje já tem status de cidade, mas era uma aldeia quando eu reencarnei. E, inclusive, não tinha nem calçamento, andava-se de carroça, etc. Então, de qualquer maneira, a voz é uma coisa que os artistas conseguem imitar, às vezes, uma voz. Agora, o dia inteiro, no cotidiano, sempre a mesma voz, não dá. Então, ninguém me vê com outra voz, só tenho essa. Tem alguns que ousam fazer umas conjecturas em cima da minha voz, uns que dizem que eu imposto voz, mas podeis ver nesse tempo da entrevista que hora eu falo alto, hora eu falo baixo, de acordo com as circunstâncias e necessidades. E se alguém vê eu falo muito rápido, não penseis que eu estou aborrecido com isso. É porque eu sinto, pelo melhor, nesse caso aqui, pelo número de perguntas que me avisam aqui, que estão chegando, que eu tenho que acelerar. Eu quisera poder dar
condições de assimilação completa a cada pergunta que me fazem no que concerne as respostas que eu sou o formulador, né? Fica à vontade. Ivan Terrível pergunta: Henry, Hitler tinha uma denotação realmente maligna? Ivan Terrível, aliás, é bom até eu dizer por que ele é terrível, né? Bom, para quem não sabe, esse cidadão que se ocupa desse pseudônimo Ivan Terrível provavelmente estudou história, né? E quero explicar por que, de onde vem esse nome Ivan o Terrível. Aí depois apenas explico en passant que Hitler fazia parte, estava previsto, conforme eu mesmo falei, que ele viria cumprir aquela trajetória da história da humanidade. Entende? Mas Ivan o Terrível, por quê? Um imperador russo que era muito idolatrado e um artesão, resumindo, fez a estátua dele, a efígie dele, a imagem dele e foi obsequiá-lo, foi presenteá-lo com a imagem. O imperador gostou tanto, Ivan o Terrível, gostou tanto da imagem, da obra de arte, que determinou que furasse os 2 olhos do artesão para que ele nunca mais pudesse fazer uma imagem para ninguém mais, que só ele, exclusividade dele. Por isso que ele ficou com esse status de Ivan o Terrível. E quizá esse ocupante desse pseudônimo gostou do imperador. Eu não achei, não vi nada de positivo, né? Na atitude do imperador, no egoísmo dele. Esse é o culpa. Deixa ele passar. Pronto, já deu o culpa, né? Ele dá o recado, né? Isso é coisa, faz parte, né? Então, entendeu? Então, fazia parte, estava previsto. Quando uma coisa está prevista, ninguém pode impedir. Vocês acreditam sinceramente que alguém podia fazer as coisas que Hitler fez se por acaso não tinha permissão do cosmos? Ninguém enxerga que depois dele, por causa dele, graças aos acontecimentos trágicos, graças às coisas horrorosas que patrocinou na Alemanha, depois, logo em seguida, Israel conseguiu montar o Estado, conseguiu legalizar o Estado, cumprindo-se uma profecia bíblica, que Israel só voltaria a ter um país, uma nação, depois que o Filho do Homem voltasse à Terra, uma profecia. Justo no ano que eu reencarnei, Israel também teve de volta o seu direito a Estado. É uma coincidência, pode olhar nos calendários, eu reencarnei no dia 22 de março de 1948. E a Declaração das Nações Unidas também aconteceu naquele ano, e também a oficialização do Estado de Israel. Bom, agora o restante, julgar. Ninguém pode julgar, a humanidade já julgou, os juízes já julgaram, e ele vai se entender com a lei, os crimes que cometeu. Foram errondos, sim. Só cego que não vê que o que aconteceu foi horrível, né? Muito horrível. Mas agora, as almas que padeceram dessas contas, olha bem, já nessas torturas, nesses suplícios, já estão agora numa outra fase, e quem fez o mal vai ter que pagar o mal. E paga porque fica com o débito karmático dos supliciados. Gui 45. A possessão demoníaca existe mesmo ou é só especulação? Obviamente a possessão demoníaca existe, só que cada um diz como quiser. Uns dizem que está possuído por um obsessor, outros dizem que está possuído por um maligno, um espírito das trevas, ou um espírito do Exu, cada nome não importa. O importante é que a pessoa, infelizmente, sofre uma alteração psíquica, física e de conduta, um transtorno de conduta que até, às vezes, vai baixar na psiquiatria, que daí dá um rótulo, um nome diferente para as variações, para as alterações de conduta. Mas existe sim. Eu já vi várias vezes pela mídia um chefe de família dizer diante do delegado: doutor, eu estava fora de mim quando matei meu filho. Quem estava nele naquela hora? Obviamente, o maligno,
cujo nome pode ser cachorro, demônio, mais moderno cachorro, demônio, Satanás, enfim. Mas o importante é que, infelizmente, a pessoa é possuída por uma entidade, um corpo energético, uma energia externa que culmina com as desgraças que acontecem na Terra. Última pergunta, tá, pessoal? Então vou dar Do Karim Rogério Ari. Ingrid, pode um humano reencarnar em um animal ou vice-versa e em outros planetas? Em outros planetas não, mas teoricamente não. Mas como a lei é justa, né? Existe, é bom que fique a ameaça no ar sim, né? Não é a confirmação, porque eu não quero entrar em detalhe agora no final da entrevista. Mas se uma pessoa maltrata muito um animal, deliberadamente ela pode se reencarnar num animal para vir saldar o seu débito karmático. Isso nunca ficou comprovado. Mas pode sim, porque a lei do talião está sempre em vigor. A lei eterna é eterna, a lei de Deus. Logo, pode sim. Bom, pessoal, nossa entrevista chegou ao fim. Uma boa noite para vocês. Agradecemos as perguntas enviadas e a presença de todos que estiveram conosco em mais um programa ao vivo com Henrique Cristo. Agora, Henrique Cristo concederá a bênção e até sempre, pessoal. Eu vou pedir ao Senhor a bênção. E no próximo encontro voltamos a falar. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Lamento não ter podido responder todas as perguntas, mas no próximo sábado, no mesmo horário, na graça do Pai Celeste, estarei aqui para continuar a entrevista. Tenham toda a minha paz.